Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais um devocional com meu filho Vitor Paulo. E aí, filhão? Amém. Glória a Deus. É um momento agradável, maravilhoso da parte de Deus, que a gente aprende mais e faz o Evangelho acontecer na prática, do dia a dia, e que você possa receber essa mensagem, que ela venha impactar o teu coração, em nome de Jesus. Onde nós estamos, filho? 1 Timóteo 5, do 1 ao 4. Amém. Vamos lá. Lê o 1 e 1, 2 e depois você explica o 1 e 1, 2 pra gente? Tá bom? O tema é conselhos acerca de viúvas, líderes e escravos. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda pureza. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler o versículo 1, filho, que nós aprendemos ontem, né, sobre como que é ser áspero com as pessoas, né, e você vai me explicar como que nós devemos ser aqui, mediante ao versículo 1 primeiro, tá bom? Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Lê de novo na sua tradução. Só o versículo 1, filho. Tá. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas Até aí. Não repreenda asperamente o homem idoso. O que seria isso, filho? É como se fosse um idoso e viesse brigar com a gente não deve gritar com ele. A gente deve, pelo menos, obedecer, em vez de continuar a briga, né? Sim. É mais ou menos aquilo que eu falei pra ti, né? Eu vou trazer um exemplo que foi algo que aconteceu aqui em casa. Às vezes a gente vai acordar a criança, né? Filhão, Deus abençoe, bom dia, Deus é maravilhoso, vamos pra cima, o teu dia começou, né? Levanta, arruma a sua cama, faz suas coisas, né? Que hoje tem muitas coisas pra gente fazer, você tem que estudar pra escola e tudo mais. Aí o filho fala, e deita de novo pra dormir. Aí o pai chega asperamente, filho, ei, vamos. Não, pô, você tá de brincadeira comigo. Então, com o idoso, o idoso, mesmo que a gente, né, esteja na nossa razão, se ele vir bravo com a gente nunca pode chegar asperamente com o idoso. Vamos. Simbora. Tá demorando demais. Não tem como. Então, ser áspero com o idoso, a Bíblia nos recomenda a não ser, né? Não devemos ser ásperos, né? Não repreendas ao homem idoso, ou seja, né, não chega nele com força, né? Com rigidez, com pressa. Ouve com cuidado, sabe, filho? Lembra que ele já tem uma vida já muito grande já nessa terra percorrida e que o seu tempo de vida é bem menor do que o nosso. Então a sua paciência, a sua tranquilidade, né, já foi bem cansada com a vida, né? Então nós, como mais jovens, nós devemos o quê? Tratar com o máximo de respeito, entender mais quando estão fazendo coisa errada, sabe? Ser mais dócil no tratamento. Amém? Agora vamos lá. Aos moços, como a irmãos, né? Então, é uma criança da sua idade, mais velho, um adolescente. Você trata como fosse seu irmão. O que você faria pelo seu irmão, você faça por ele, né? É um tratamento respeitoso. Tipo o Bruno da Stephanie da igreja? Tipo o Bruno da Stephanie da igreja. Tipo, vamos colocar assim, o seu amigo Bruno, filho do Silas. Vocês estão ali, ó, né? Então deve ter aquele respeito um pelo outro, né? Vamos para o versículo 2? Lê aí para nós. As mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então vamos lá. Tem uma idosa que, se você conhece, como você deve tratar ela? Eu tratar ela com carinho, não posso gritar com ela. Como você trata
Isso. Olha como é um texto prático. Esse texto aqui de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, é o texto da Bíblia que mais me impacta e que eu mais aprendo com ele todos os dias. É um texto simples, mas que mostra que nós todos os dias devemos ter esse contato com a palavra de Deus para fazer nós lembrarmos de como nós devemos tratar as pessoas. Idoso mesmo, nunca ser áspero. Uma idosa, como mães, que eu espero estar tratando as pessoas com mais idade dessa maneira. Sei que nós temos as nossas falhas, filhos, mas é muito importante. O texto é simples e básico. E graças a Deus, meu filho, você tem tratado muito bem as pessoas, com muita educação e com muito zelo. O Pai fica muito feliz por você, viu? Então vamos lá. Como a mãe, né? E as moças? Como irmã. Como irmã. Com o quê? Pureza. Vamos falar sobre pureza, que é antagônico, né? É diferente de malícia. Pureza, malícia. Como a gente pode tratar isso de uma forma mais simples, né? Tratar uma menina como uma princesa, como uma moça pura, sem maldade, sem malícia, sem palavras pesadas, sem brincadeiras que Deus não gosta, pura, uma menina, tratar com todo respeito, como irmãs. Com certeza você vê isso, né? Tipo a Vitória. Tipo a Vitória. Graças a Deus, eu com todo respeito, eu tenho bastante amizade com mulheres, tanto da igreja quanto fora, e o tratamento é de um pai para com as suas filhas, como irmãs, como pessoas que estão ali desejando o meu respeito, a minha tranquilidade, a minha paz. E nós precisamos disso, filho. Transmitir isso, transmitir essa segurança para as pessoas. As pessoas têm que olhar para a gente e ver num servo de Deus a tranquilidade, o respeito e um olhar de um pai para um filho. Olhar de Deus para uma pessoa. Então, se nós conseguirmos ser puros, não sermos maldosos, as pessoas vão sentir isso. Isso vai ser tranquilo no nosso viver. Amém? E você também está de nota 10 nisso também. O Pai está muito feliz com você, viu? Agora vamos por 3 e por 4, filho. Vamos lá. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Glória a Deus. Então vou fazer assim, vou tratar de uma forma diferente com esse texto e vou te explicar aqui. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Por que isso? Você sabe o que é viúva? É uma mulher que perdeu o marido. Perdeu o marido. E nesse texto que você leu, nesse versículo, fala sobre a religião. Né? Religião é religar a Deus, ou seja, o homem se conectar com Deus. E nós somos conectados porque nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E o que acontece? Quando nós identificamos que uma pessoa perdeu o seu marido, perdeu a sua esposa, é uma tristeza muito grande. Talvez uma das maiores tristezas. Porque uma aliança que foi formada em Deus, ela se quebrou nessa terra. Então a pessoa, ela vive com uma tristeza gigantesca e o Senhor, que é bondoso, é misericordioso, faz com que nós venhamos aprender a exercer a misericórdia de Deus muito mais por essas pessoas que já perderam um ente querido, um parente tão próximo. Então,
Deus um dia colocou assim no meu coração, filho, que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas, como está escrito na palavra do Senhor, porque eles sofrem demais. E o órfão é quem não tem pai e mãe, né? Então isso faz com que a igreja, nós como servos de Deus, nós devemos olhar para essas pessoas diferente, entender que já perdeu já um filho, que já perdeu já um esposo, e nós devemos ter esse contato maior com essas pessoas, procurar mais essas pessoas. É o que Deus está nos mostrando aqui no texto, né? Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. O que o texto está querendo dizer sobre isso? Está querendo dizer que nós, se temos uma viúva na família, nós devemos cuidar dessa viúva. Nós precisamos exercer primeiro isso na nossa família, na nossa parentela. Isso é muito necessário. E nós devemos, papel da igreja, ter esse cuidado, esse tino, esse afeto, filho, de querer ir atrás dessas pessoas. Não adianta eu estar pregando lá fora se eu não estiver vivendo com vocês aqui em casa isso, com a minha parentela também. Preciso melhorar muito nisso. Eu queria ter 48 horas do dia para eu poder só estar visitando as pessoas. Pode falar, filho. O que é parentela? Parentela, parentes. Ou seja, sua tia, seus primos, vovó. Família, eu, você e sua mãe. Amém? Então, é um texto simples. E diz, vamos lá. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar, ou seja, se doar a seus progenitores. Os nossos pais foi quem nos colocou nessa terra. Eles cuidam de nós. Então nós devemos cuidar bem deles. É o nosso papel nessa terra, amém? Senão, o nosso cristianismo não está valendo de nada, filho. É a palavra do Senhor que está nos mostrando isso. Pois isto é aceitável diante de Deus. Quer fazer a vontade de Deus? Eu quero. Cuide dos seus pais. Cuide das viúvas. Cuide dos órfãos. Nós somos responsáveis de não deixar eles desamparados. Difícil. Por isso que nós temos que parar de se focar em muitos detalhes, em muitas coisas, se enchendo de diversas coisas e esquecendo daqueles que verdadeiramente precisam da gente, filho. Amém? E para a gente terminar, 5. Aquela. Pode ler, filho, fica à vontade. A viúva realmente necessita e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Que Deus me traz sobre essa mensagem, eu vou ler de novo. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Eu creio nisso, filho. Para pensar nisso. Uma pessoa que vive sozinha em casa, sem seu esposo, seu marido, vamos colocar assim, um marido sem a esposa, os filhos já estão casados. O tempo que essa pessoa está em casa, ela vai ficar pensando em Deus. No tempo que ela estiver triste, ela vai suplicar, ela vai orar muito mais do que uma pessoa que tem diversas atividades para estar fazendo. Porque a tristeza é um sinal para nós nos colocarmos em oração. A palavra do Senhor fala, se está triste, ore. Se está alegre, cante louvores. Então, uma pessoa que já está com esse pensamento de tristeza, porque a tristeza visita uma viúva,
visita uma pessoa que perdeu alguém, não tem como. Em algum momento vai acontecer. Então essa pessoa, ela ora de dia, ora de noite, ela persevera em Deus, e nós precisamos olhar com esse pensamento. A pessoa está sozinha, ela precisa de amparo. Aquela que não tem amparo de ninguém, ela vai continuar perseverando em Deus. Mas por que nós não iremos amparar? Sendo que é o nosso dever, a palavra do Senhor está dizendo. Então que a gente possa pensar nisso, né? Nesse dia. Que eu e você, lembre-se dessa mensagem. É dever nosso de cuidarmos das viúvas, das pessoas que tanto precisam de um carinho, de um afeto, por ter perdido um ente querido, uma pessoa que conviveu tantos anos de sua vida e que por um momento a tristeza visita e essa pessoa busca de dia e de noite. E nós podemos ser essas pessoas que faz o dia das viúvas mais feliz. Amém, filhão? Amém. Deus abençoe. Abençoe. Você pode orar para nós terminarmos? Tá bom aqui. Deus, ó Pai, obrigado por mais um dia aqui, ó Pai. Obrigado por ter mais um dia de devocional com meu Pai, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, as pessoas que estão vendo esse vídeo, ó Pai, sejam abençoadas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós viemos ter mais um mês como este, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, te peço amém. Glória a Deus. Vamos para cima. Que Deus abençoe. Tchau. Não consigo fechar.